A Beth e o Jerry roubaram a droga da própria filha. O Rick fica tão chapado que abre um portal pro mesmo lugar que ele saiu. Bom, e o Mori e a Summer descobrem que às vezes a melhor maneira de amadurecer é perceber que os adultos não fazem a menor ideia do que estão fazendo. O nono episódio da nona temporada de Rick and Morty é um dos mais engraçados até agora. Mas, por trás de piadas, também existe uma crítica bem pesada sobre drogas, abandono e jovens que confundem liberdade com autodestruição. Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao canal Entre Dimensões, do multiverso para sua tela. Bom, hoje vamos analisar tudo o que aconteceu em Salute Your Morts, incluindo suas principais referências e aquela frase do Rick que foi bem pesada e triste e eu já vou explicar para vocês. Bom, o episódio ele começa com o Mori e a Summer na sala do diretor Vagina prestes a serem expulsos por usar tecnologia do Rick para transformar o ensino médio americano numa selva ainda mais cruel. Eles silenciaram os adultos, criaram pegadinhas absurdas e até inventaram um vaso sanitário que anuncia o peso dos alunos. Bom, porque o ensino médio já não humilha o suficiente, agora o banheiro resolve trabalhar como influenciador fitness. E o Mori, ele ainda parece carregar um pouco da falta de empatia do episódio anterior. Ele tá mais frio, debochado e cada vez mais parecido com uma pequena versão do Rick. A Beth percebe que os filhos viraram dois mimados porque o Rick sempre aparece para resolver tudo. E a Summer responde lembrando que a Beth cresceu sem pai e ficou maravilhosa. Bom, a menina não precisa de armas de portais porque o sarcasmo dela já atravessa dimensões. É claro que o Rick aparece, transforma o diretor em uma cenoura e prova imediatamente que a Beth está certa. O Jerry ainda diz que transformar pessoas em cenoura não vai ajudar o Rick a escapar das acusações de que ele é praticamente um gênio básico. O Rick ele até que respeita a piada, mas promete transformar o Jerry em uma cenoura depois. E quando o Mori tenta escapar usando um truque ninja, o Rick simplesmente invoca o neto com a mão como se fosse o Mjolnir. Bom, o Thor ele levou vários filmes para aprender a controlar o martelo e o Rick precisou de 3 segundos em um adolescente traumatizado. Bom, o Mori e a Summer eles são colocados na nave e enviados para um acampamento intergaláctico de recuperação de jovens ricos e mimados. Antes disso, o Rick remove toda a tecnologia dos dois. E aí temos outro detalhe sensacional. A nave atravessa o universo, encontra planetas e provavelmente dobra as leis da física, mas para levantar a divisória entre os bancos, o Rick precisa girar uma manivela. Bom, a tecnologia dominou o espaço, mas aparentemente um vidro elétrico ainda é opcional. O título Salute Your Morts é uma referência a Salute Your Shorts, uma série da Nickelodeon dos anos 90 ambientada em um acampamento de verão. Só que em Rick and Morty, o acampamento parece ser uma mistura de O Senhor das Moscas com uma festa universitária financiada pelo cartão de crédito dos pais. Enquanto os filhos estão longe, a Beth e o Jerry finalmente ficam sozinhos. Eles poderiam namorar, jantar, aproveitar a casa vazia como um casal normal, mas não, eles são a Beth e o Jerry, né? Então, eles invadem o esconderijo da Summer e decidem experimentar uma droga espacial chamada Right Forever, ou seja, chapado para sempre. Bom, uma droga com esse nome não deixa exatamente os riscos escondidos nas letras pequenas, mas o Jerry também aceitaria um sanduíche chamado, intoxicação alimentar definitiva. Bom, depois disso tudo, a Beth ela anda meio sem ritmo na garagem para não ativar as defesas do Rick, e o Jerry lembra que o sogro é o pai dela e não o deus de Arrakis. Bom, essa é uma ótima referência à Duna, onde andar sem ritmo evita atrair os gigantes vermes de areia. Quando a droga começa a fazer efeito, a Beth e o Jerry eles ficam completamente fora da realidade, com aquelas carinhas fofas e olhos brilhando em azul. Parecem duas crianças felizes, se as crianças tivessem boletos, problemas conjugais e acesso irresponsável a substâncias alienígenas. Bom, no acampamento, o Mori e a Summer descobrem que os jovens ricos eliminaram os monitores há muito tempo e transformaram o lugar em uma festa permanente. Eles usaram o dinheiro das famílias para pedir tudo por entrega e não dão gorjeta e passam o dia todo festejando.
Bom, essa última parte confirma que eles realmente são os vilões. No começo, o Maury e a Summer também entram na onda, se divertem e experimentam as drogas das festas. O problema é que a diversão ela começa a desaparecer e a realidade daquele lugar fica cada vez mais perturbadora. O ponto mais pesado acontece quando uma alienígena dá a luz no meio da festa e os jovens querem obrigar o bebê peido a beber cerveja. É uma cena absurda, mas também funciona como uma crítica severa do episódio. Quando ninguém estabelece limites, a busca por prazer começa a destruir justamente os mais vulneráveis. O Maury, ele se incomoda muito e tenta impedir aquilo, mostrando que a sua empatia não desapareceu completamente. Talvez o Maury frio do começo fosse mais revolta adolescente do que uma transformação definitiva no Evil Maury. Bom, enquanto isso, o efeito da droga na Beth e do Jerry deixa de ser divertido. Eles descobrem um possível antídoto chamado Darkan e chamam um Uber espacial que assume a forma de uma limusine do baile da escola. A cena fica ainda melhor quando a limusine sofre um acidente e os dois tentam sair por um teto solar que nem existe. Chapados, nostálgicos e presos dentro de uma minhoca espacial. Esse provavelmente é o encontro mais romântico que o Jerry conseguiu organizar em anos. Na farmácia, o antídoto está trancado e ele chama um funcionário. Um holograma mostra que o colaborador ainda precisa pegar um voo de conexão para chegar até eles. É um atendimento intergaláctico funcionando com a mesma velocidade de uma repartição pública numa sexta-feira antes do feriado. Os dois perdem a paciência, quebram o vidro e descobrem que o remédio só funciona em espécie com 2 corações. Mais uma referência perfeita a Doctor Who. Bom, Maury e Summer, eles fogem para uma taverna e tentam chamar o avô, mas Rick também encontrou o resto da Hike Forever, sozinho em casa, frustrado com o seu negócio de cenouras e sentindo falta da família, ele decidiu experimentar a droga. E quando finalmente ele aparece para ajudar, ele tá muito mais chapado que a Beth e o Jerry juntos. E no meio da loucura, o Rick solta uma frase surpreendentemente triste. Todos querem a ajuda do vovô, mas ninguém quer o vovô. Bom, por alguns segundos a comédia revela a solidão real do personagem. Rick é procurado como arma, cientista e solução de emergência, mas raramente como parte da família. A tristeza dura pouco porque ele abre um portal para salvar os netos e o portal leva todo mundo exatamente para o mesmo lugar de onde acabaram de sair. Bom, na boa, essa foi uma das melhores piadas do episódio. Nem a arma de portais consegue funcionar quando o usuário está enxergando 5 dimensões ao mesmo tempo. E ainda temos a maravilhosa frase, tranquilo no mamilo do Murilo. Bom, a dublagem brasileira, como sempre merece destaque por adaptar as piadas sem perder a insanidade da cena. Ao perceber que Rick, Beth e Jerry não têm condições nem de salvar um pacote de biscoitos, o Maury e a Summer entendem que precisarão resolver tudo sozinhos. Eles organizam os jovens do acampamento e usam as habilidades que aprenderam para enfrentar os sequestradores. Rick até entra na batalha e, completamente chapado, ele varre os inimigos sem fazer esforço absolutamente nenhum. Bom, é o Rick sendo Rick. Mesmo sem saber onde está, continua sendo o sujeito mais perigoso do lugar. Até que ele explode e voa para o fundo do lago e simplesmente continua afundando como se aquilo fizesse parte do plano dele. No fim, o Maury e a Summer provam que conseguem se virar sem os pais e sem o avô. Ironicamente, o acampamento realmente funciona, mas não por ensinar disciplina. Ele funciona porque os dois veem os adultos completamente destruídos e concluem que não querem terminar daquele jeito. A Beth espacial, no final das contas, aparece com a nave para salvar todo mundo. E a Beth e o Jerry ainda imploram para ela retomar o trisal iniciado lá no episódio Batic Twin Stick. Bom, pelo jeito o relacionamento acabou, mas os dois claramente sentem falta. A Beth e o Jerry podem não saber educar os filhos nem escolher drogas, mas continuam sendo um casal muito à frente do seu próprio bom senso. E a cena pós-crédito fecha a história com o Jerry apresentando no trabalho
um mascote parecido com o Joey Camel, personagem usado para vender cigarros, enquanto o Rick aparece do lado de fora, ameaçando cumprir a promessa da cenoura. Isso reforça a crítica do episódio ao modo como as substâncias perigosas são vendidas como algo divertido para os jovens. Salute Your Marks consegue ser extremamente engraçado e ao mesmo tempo mostrar que liberdade sem responsabilidade rapidamente vira abandono. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi a cena mais engraçada? O portal que não levou ninguém a lugar nenhum, o Rick afundando no lago ou a Beth e o Jerry implorando pelo retorno do trisal? Comenta aqui embaixo, deixa um like e se inscreve no canal Entre Dimensões para não perder as próximas análises. Afinal, todos querem os vídeos do canal, mas ninguém quer deixar o like. Valeu, aquele abraço!